estamos voltando com Filosofando, com a entrevista com o professor Cosme Massi, de Curitiba, no Paraná. Professor, nós pensamos que o método da maêutica socrática possa ser aplicado nas classes de estudo aprofundado de filosofia espírita. O senhor concorda? Não, não tenha dúvida, eu acho que sim. Essa técnica de diálogo que Kardec chega a dizer quando ele fala da conversação, do diálogo que deve ser mantido no ensino da doutrina espírita. E essa técnica da maêutica é uma forma de diálogo, o diálogo por perguntas, por indagações. Aliás, a gente vai encontrar isso já na obra de Kardec de maneira impressionante. Quando ele faz a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que ele publicou em 18 de abril, ele apresenta a doutrina espírita em dois formatos no livro. O formato pergunta e resposta e o texto corrido ao lado. Se você olha a primeira edição de 57, você percebe que no texto corrido ele fala daquilo que já está na pergunta. Depois ele vai escrever que ele preferiu manter o texto só na forma de pergunta e resposta, porque didaticamente a forma de pergunta e resposta é muito mais apropriada. Quando ele vai tratar, por exemplo, da pergunta 919A de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho propõe a forma de pergunta por autoconhecimento, da indagação, em que você vai buscando resposta às perguntas, que era a técnica de Sócrates. Ele fazia uma pergunta, você dava uma resposta, ele fazia outra pergunta. Essa técnica de provocar que o indivíduo possa extrair de si a partir das perguntas que são formuladas. É uma técnica universal para a aprendizagem. Então, nós deveríamos usá-la com muita frequência, sim, nos nossos grupos de estudos. Certo. Há alguns anos, num livro chamado Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, o espírito Inácio Bittencourt, numa mensagem intitulada A Conclusão da Pesquisa, revela que entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, ele está se referindo ao Espiritismo, destaca-se em posição de espetacular e doloroso relevo a preguiça mental. A pesquisa do título, que nós dissemos um pouco mais adiante, que foi a conclusão da pesquisa antes, né? A pesquisa do título foi realizada, segundo o autor desencarnado, por excelsos dirigentes do Espiritismo nos planos superiores. Nos nossos dias, nós vemos casas espíritas que se dizem espíritas, né? Adotando livros de autoajuda, veículos de comunicação espíritas privilegiando formas de espiritualismos em detrimento do espiritismo. Vemos um mercado editorial que se diz espírita aceitando livros psicografados sem o menor critério crítico espírita. Então, nós poderíamos dizer que continuamos no mesmo diapasão da pesquisa realizada pelos espíritos citados por Inácio Bittencourt? O que o senhor acha disso? Sim, Sônia. Infelizmente. Né? Nós vivemos um processo que não apenas com respeito ao estudo espírita, não. Os resultados das pesquisas com respeito ao estudo em geral são alarmantes. Nós temos resultados muito baixos de leitura, por exemplo, no Brasil. Nós temos índices muito baixos de leitura, nós estamos lendo muito pouco. No mundo inteiro isso também acontece. Mas no Brasil nós encontramos essa dificuldade nas escolas. Nós que atuamos nas universidades pelo Brasil inteiro, nós percebemos essa reclamação dos professores, de alunos que não querem ler um livro, que querem ler um resumo, que querem ler um pequeno texto, que não querem debruçar sobre um autor. Sim. Então, esta preguiça para estudar é prejudicial ao estudo de qualquer ciência. E, é claro, a ciência espírita, dada a sua riqueza, a sua profundidade e o conjunto enorme de temas que ela abarca, mais ainda, quer dizer, se você não está disposto a estudar, vai ser difícil aprender. Isso explica por que essas obras acabam tendo penetração. As pessoas querem milagres na aprendizagem, querem aprender sem o esforço do estudo. E tem a ilusão de que estão aprendendo, porque o grave risco é esta ilusão, de eu achar que lendo algumas frases, lendo superficialmente alguns romances, que eu vou entender de espiritismo, que eu vou conhecer espiritismo. Essa ilusão é que é perigosa, porque eu caio naquilo que o Sócrates já levantava. Eu penso que sei quando na verdade não sei, e não tenho consciência disso, eu fico achando que sei, aí eu não aprendo. Então, vencer essa preguiça mental pelo estudo disciplinado, pelo mergulho nas obras de Allan Kardec, que é o grande autor. Aí o desafio das casas espíritas, como fazer do estudo das obras de Kardec um estudo atraente, prazeroso, agradável, para que as pessoas possam vencer essa preguiça mental. É interessante porque muitas vezes os alunos dizem, até as pessoas no público,
que assistem às palestras dizem o seguinte, que Kardec é muito difícil, que ler os romances é mais fácil. Só que nós encontramos duas contradições aí. Nem sempre os romances psicografados trazem algum tipo de conhecimento mais aprofundado. Às vezes contradizem o espiritismo, não é verdade? Eu acredito que esse seja o grande problema do centro espírita hoje. Claro. Quer dizer, as pessoas esquecem que não se aprende nenhuma ciência só por romances. Claro que o romance tem o seu papel, às vezes de despertar, de provocar, de tratar o campo das emoções, mas uma ciência como o espiritismo exige muito mais do que a leitura de romances. Até para que você possa identificar o que nesses romances é fantasia, é ficção e não realidade. Uma ciência como o espiritismo está preocupada com a realidade, como de fato são os espíritos, como eles vivem, o que é a vida nesse universo extraordinário. E muitas vezes em romances temos ficções, temos criações que não correspondem à realidade. Então você só vai saber essa diferença estudando o espiritismo. Se você não estuda, você nem sabe. Aqui esse autor está imaginando, criando uma ficção, ou aqui esse autor está seguindo a estrutura da ciência espírita. Como saber isso? Só estudando Allan Kardec. Então a gente corre o risco dessa ilusão, de achar que está aprendendo o espiritismo, quando na verdade não está. E aí você vê o perigo disso, quer dizer, o espiritismo é tão importante para as nossas vidas quando bem compreendido. Agora, se ele for mal compreendido, ele pode não produzir em você a mudança que você precisa saber, precisa fazer. Ou seja, é preciso compreendê-lo e não tem como compreendê-lo fora das obras de Allan Kardec, porque ali está a estrutura básica a partir da qual eu sou capaz até de analisar outras obras. Às vezes as pessoas me fazem perguntas, professor, lá no romance disse isso. Eu falo, analise Kardec, compare, para que você possa decidir. Mas se ela não leu em Kardec, ela aceita tudo. Basta uma pessoa inventar uma história qualquer, que ela aceita essa história. E às vezes as histórias criam contradições éticas, contradições filosóficas, e eu tenho que saber fazer essa distinção. Romance, eu tenho que ler. Devo ler, mas não é o único caminho para aprender espiritismo. E não pode ser. Não é e não pode ser. Eu tenho que estudar Kardec e ler, claro, romances, outras obras, mas sempre à luz do pensamento kardeciano. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo ou dois de bons romances espíritas, autenticamente espíritas? Olha, eu não sou um leitor de romances, aí eu vou confessar para você. Como eu sou filósofo e cientista, eu não sou muito chegado a ler romances. Então eu não sou uma boa pessoa para indicar isso, porque eu realmente não gosto de ler romances. O de Emmanuel, por exemplo. São boas obras, eu li lá na minha adolescência, mas eu não tenho o hábito de leitura de romance por conta da minha opção filosófica. E nem mesmo os chamados romances clássicos, por exemplo, na literatura clássica, Victor Hugo ou outros autores. Eu gosto muito mais da leitura positiva, não romanceada. É o meu estilo pessoal. Então, as pessoas me pedem, me dê exemplo de grandes romances. Eu falo, olha, eu não sou muito indicado para isso, mas de bons textos de filosofia e de ciência, eu consigo dar bons exemplos. Perfeito. Professor Cosme Massi, muito obrigada pela sua atenção, pela sua estada aqui conosco em São Paulo. E você que nos assistiu até agora, obrigada pela sua audiência e nós voltaremos em breve com mais um Filosofando. Até lá.